Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui ao canal. Quem não me conhece, meu nome é José Carlos e hoje eu estou atendendo o pedido de vamos dizer assim, um companheiro. Ele está me seguindo no canal e ele me pediu para fazer um vídeo sobre um sensor de temperatura conhecido aí no mercado como LM35. Aí no comentário de um vídeo que eu não me lembro qual, ele escreveu assim, eu fiz uma colinha aqui, ele escreveu: Grande José, eu tenho uma sugestão para um vídeo novo, que você faça um monitor de temperatura usando o LM35. Algum tempo atrás fiz algumas experiências usando o Arduino e pesquisando na internet vi que há bastante discussão em relação à montagem do circuito e quanto à precisão do mesmo. Seria interessante você fazer algo com esse aí. Bom, vendo esse vídeo, vendo esse texto, eu respondi para ele que seria o próximo vídeo, que é esse. Eu vou começar pela polêmica, porque senão depois eu vou esquecer, eu tenho quase certeza disso. A polêmica não do LM35, mas dos medidores de temperatura de modo geral, é que normalmente a temperatura que ele marca, muitas vezes parece que a gente não está tendo a sensação daquela temperatura que está nele. Então, por exemplo, às vezes ele está marcando 23 graus ou 25 e você acha que está muito frio, e outras vezes os mesmos 25 graus para você dá a impressão que ele está muito quente. A gente não pode esquecer que temperatura é diferente de sensação térmica. Então a sensação térmica ela tem muito a ver com a umidade do ar. Então isso também é um fator, a umidade do ar, que causa confusão. Às vezes a pessoa ela tem na memória que 25 graus, por exemplo, é muito quente. E de repente ela vai no lugar, o termômetro lá está marcando 25 graus e para ela está frio. Mas tem que ver a umidade do ar. A umidade do ar ela muda muito a sensação térmica. Esse é um problema. O outro problema é o seguinte: o LM35 em particular, o próprio datasheet fala isso. O que leva o calor para dentro do chip são os terminais. É o caminho mais curto para o calor chegar até o chipinho, onde ele é sensível à temperatura. O que acontece? Às vezes o cara vai fazer a placa e ele coloca uma massa de cobre muito grande no terminal. Por exemplo, o terminal do terra, às vezes é ligado em uma massa de terra que tem numa camada interna da placa, por exemplo. Então o que acontece? Como essa camada de placa ela está isolada, porque ela fica num sanduíche e tem uma massa de cobre muito grande, o que acontece? Ela acaba roubando o calor do terminal e acaba enganando o sensor de temperatura que tem dentro do LM35. Isso é muito comum acontecer. Então o próprio fabricante ele pede para se ter cuidado na hora de montar circuitos que usam esse componente, porque o terminal ele é o caminho para levar o calor para dentro do chip. Então o que a gente faz? Nos layouts a gente evita de ligar os terminais dele em camadas de cobre, layers que tem camada de cobre muito grande. Normalmente isso acontece com uma chapa, vamos dizer assim, de cobre que tem no meio da placa do terra ou do VCC. Então normalmente o pessoal costuma colocar uma camada inteirinha de VCC e de terra ensanduichada na placa por motivos mil aí, tá bom? Não é o caso de a gente discutir isso agora, mas a camada de terra é mais comum. Então evita, se você for fazer um projeto um dia, de ter uma camada de terra no meio da placa. Então evita de ligar essa camada de terra no sensor de temperatura do LM35, porque vai dar problema mesmo, tá bom? Então é por isso que causa polêmica. Às vezes o cara ele monta lá e está medindo temperatura menor do que um outro sensor de temperatura que tem do lado. Isso é comum acontecer e gera polêmica mesmo. Mas tomando esses cuidados, ele funciona bonitinho.
Eu mesmo, nos testes que eu fiz aqui, vocês vão ver que eu não vou poder mostrar porque eu não tenho aqui, mas eu comparei ele com um outro sensor temperatura que nós fizemos aqui, que usa NTC, e os dois marcaram a mesma coisa. Então eles funcionam, ou os dois estão errados ou os dois estão certos, mas é muito difícil os dois estarem errados, né? Mais fácil eles estarem certos. Então ele funciona, tá ok? E eu quero agradecer o Luiz, Luiz Bullix, é isso mesmo, pela dica, porque me obrigou a pesquisar um pouco sobre o LM35. Eu visitei o seu canal lá e vi que você é fã do Pink Floyd, né? Então você deve ser da minha faixa etária de 50 anos para lá. E você vê que no fundo da minha tela tem o tema do Pink Floyd, né? É o Dark Side of the Moon. Bom, então quando eu pego um cara como você, que tem mais ou menos a minha idade, pedindo para fazer um vídeo de um assunto, eu me sinto na responsabilidade de entregar algo que tenha um pouco mais de substância, porque eu acho que é isso que você está esperando. Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos abrir o datasheet, nós vamos ver quais são as possibilidades que existem para fazer um sensor de temperatura do LM35 com o LM35. Aí eu vou explicar lá, vou mostrar qual que eu escolhi e pelo qual motivo eu escolhi ele. Na verdade eu já falei, né, porque eu não quero mostrar aqui no meu canal o mais do mesmo, né? Eu sempre estou procurando colocar alguma coisa, novidade, porque eu acho que é isso que o pessoal que me segue quer. E o Luiz Bully, pelo que eu pude sentir nele, ele é um cara que gosta de ter sempre uma coisinha a mais naquilo que ele vai aprender. Então, seguindo esse conceito, meu conceito aqui de fazer isso, e seguindo o pedido dele, com o sentimento que eu tive, que deve ser esse, de sempre ter alguma coisinha a mais, eu vou montar um circuito com LM35, um pouquinho diferente do que o pessoal mostra por aí. E se alguém achar um que seja igual ao meu, ou que use a mesma filosofia, por gentileza, coloque aqui no canal, porque eu andei procurando e eu não achei, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar, que eu já falei demais já. Tá ok? Vamos lá. Então vamos lá, gente. Vamos então abrir o datasheet do LM35. Aqui está ele. Bom, o seguinte, aqui ele fala a descrição geral do produto, do componente, e aqui ele dá algumas opções de montagem com ele. Bom, esse modo aqui é o modo que o pessoal mais faz aí na internet, é o modo mais simples, na verdade. Então, se você ligar ele nessa configuração, o que ele faz? A temperatura que ele coloca aqui, ele vai colocar 10 mV para cada grau Celsius, tá ok? Então 10 graus vai ser 100 mV, 20 graus 200 mV, e assim vai indo. Como é tensão muito baixa, a gente costuma amplificar essa tensão aqui por um valor qualquer. No meu caso lá eu fiz por 10, aí fica mais mnemônico. Então aqui, em vez de ser 10 mV por grau Celsius, no nosso circuito ele vai ficar 100 mV por grau Celsius. Então para cada grau que ele subia, ele sobe lá no nosso circuito 100 mV. Então 10 graus vai dar 1 volt, tá ok? Então 50 graus ele vai ter 5 volts. 5 volts é a tensão de alimentação do nosso circuito, tá ok? Mas eu não montei esse, tá ok? Não fiz esse. Aqui tem uma sutileza que é isso aqui, olha, 0 mV mais 10 mV por grau Celsius. Então é em cima disso aqui que nós vamos trabalhar. E ele tem esse camarada aqui que gera uma tensão, que ele pode medir tensão negativa. Desculpa, que ele pode fazer, a gente pode medir temperatura negativa com ele, mas tem que gerar esse menos VS aqui com uma certa precisão. Como eu não tenho meios aqui, ou meios baratos, né, de gerar um VS com uma certa precisão, esse circuito a princípio eu abandonei. Então eu montei esse circuito aqui, olha. Eu tenho esse cara aqui e eu montei esse circuito aqui, olha. Vamos lá ver.
Aqui é o circuito que não achei na internet. Quem quiser ir, por favor, esse aqui, ó. Esse que eu montei, ó. Deixa eu vir para cá, ó. Esse aqui. Bom, por que eu montei esse aqui? Porque esse aqui ele é diferentão do que a turma faz por aí, né? Então com esse cara aqui a gente vai conseguir monitorar temperaturas abaixo de zero, tá bom? E no meu caso aqui eu consegui chegar acho que até 16 graus negativo. Ele é um circuito chato porque o menos dele não é o terra. Então aqui já começou a complicar um pouco, mas existe solução para isso. E seguindo a filosofia do canal, toda vez que eu tenho a oportunidade de colocar algo novo aqui, eu coloco, tá bom? Então eu escolhi esse circuito aqui justamente porque nós vamos usar um negócio chamado amplificador diferencial, que é uma coisa que não apareceu no canal aqui ainda. E para ser verdade, pouco eu vejo usar, talvez por causa do ramo que eu esteja, mas eu acho que é uma excelente oportunidade de aprender sobre esse cara, que ele é muito legal como funciona ele. Então tá aqui, ó, eu vou usar esse cara aqui. E quando eu coloquei esse cara para funcionar, vocês vão ver que eu montei o circuito. Na verdade eu não vou mostrar tudo que eu tentei fazer, mas eu vou comentar algumas coisas que eu tentei fazer e desistir, até chegar no que do que eu realmente montei e que eu vou apresentar aqui no canal. Então, ó, o circuito que eu vou mostrar é esse aqui, olha. Então, esse aqui parte da filosofia que alguém chegou em você e falou assim: olha, eu quero que você projete para mim um termômetro que ele vai funcionar lá do Rio Grande do Sul até lá no Amazonas, no lugar quente. Então, como você tem do Rio Grande do Sul temperaturas negativas, Serras Gaúchas, Santa Catarina lá tem temperaturas negativas. Aqui na minha região tem Campos do Jordão, que no inverno aqui às vezes também tem temperatura negativa. Então você teria que fazer um projeto que ele mostre temperatura nesses lugares. Então eu defini que aqui, se ele medir até menos 10, tá bom demais. Aqui no Brasil não tem temperatura menor que isso. E até mais 50, tá bom? Se você for num lugar que a temperatura é mais de 50 graus, desculpa, mas você morreu e está perto do inferno, porque eu não conheço lugar que regularmente tem uma temperatura com mais de 50 graus. Tá, ok? Então eu acho que esse range de menos 10 a mais 50, ele deve pegar 99,9% de... o menos 10 deve pegar 100% do país com certeza. E até o mais 50 deve pegar 100% também do Brasil com certeza. Tá, ok? Do Brasil com certeza. Então menos 10 aqui tá bom, porque nós vamos para a Sibéria. E mais que 50 eu acho que pelo menos aqui no planeta Terra não tem nenhum lugar que se viva com temperatura acima disso. Tá, ok? Então vamos lá. Eu vou agora mostrar para vocês o circuito. Ele está aqui, ó. Desculpa, tá aqui, ó. Esse aqui é o circuito. Bom, acho que aqui eu não atrapalho. É o seguinte, gente, o que é o C-circuito? Então é o seguinte: como o meu LM35 ele não está referenciado no Terra, então a solução para esse caso aqui é você usar o amplificador diferencial. Tem na internet bastante vídeo, bastante material sobre amplificador diferencial. Então eu não vou me ater a ficar aqui explicando ele, mas ele é simples, ó. Então aqui é um ramo, vai dar um ganho, aqui é um ramo, vai dar outro ganho. Quando você faz o ganho desse ramo igual a esse, ele fica com o ganho de qualquer um dos ramos. Então no caso aqui, ó, eu fiz o ganho dos dois ramos ser 10. Então o ganho final dele também é 10. E aqui também é a mesma coisa. Bom, o que começou a complicar aqui? Começou a complicar pelo seguinte: primeiro, ele funciona com tensão sem ser tensão negativa. Ele funciona. Só que é o seguinte: normalmente os LM358 ou qualquer outro CI operacional, qualquer outro analógico que seja, o 0 volt dele não é zero, é um pouquinho acima de zero. E ele também não atinge, quando ele atinge a tensão máxima na saída, não é 5 volts. No caso do LM358 eu medi aqui
porcamente chegou nos 4, tá bom? Porcamente. Então, a máxima tensão que eu iria obter aqui seriam uns 4 volts mais ou menos. Então, quando aqui fosse 4 volts, eu teria uma tensão equivalente a 40 graus. 40 graus é pouco, no Brasil tem lugar que faz mais de 40 graus. Então, eu não estaria atendendo a especificação dele. Se eu usasse um CI que fosse o rail to rail, tá bom? Que é este cara aqui, ó. Esse é uma classe de componentes que ela é feita. O que é esse rail to rail? Tá aqui, ó. Esse cara aqui, ele vai realmente de 0, no meu caso aqui, ele iria de 0 até 5 volts. Eu já usei isso desse sujeito aqui, ó. Ele vai, na verdade. Aí eu poderia até não ter a tensão negativa, porque aí o meu 0 volts seria alguns milivolts só, e isso para mim seria joia. Seria quase um 0 volt mesmo. Aqui esse 0 volt dele chegou na faixa dos 20 milivolts, que para mim já é 0,1 grau. Então eu ia ter que fazer um pouco de malabarismo no software para poder cuidar disso. Por isso que eu resolvi colocar o meu aqui não por isso que eu quis colocar uma tensão negativa aqui para garantir um 0 volt aqui pelo menos, né? Então como aqui tem negativo, a tensão aqui em alguns casos vocês vão ver ela vai chegar a ser negativa, tá ok? Bom, aí como que eu gero tensão negativa? Esse circuitinho que também é uma oportunidade de apresentar para vocês. Ele é um gerador de tensão negativa. Você gera um clock desse lado, ele te dá uma tensão negativa desse lado. Então se esse clock aqui for, por exemplo, de 0 a 10 volts, você vai ter aqui uma tensão negativa em teoria de 5. Na verdade é a tensão que você tem aqui, a máxima, menos a queda dos diodos. Aí é o seguinte, eu usei diodo aqui shocked. Por quê? Ele tem uma queda de tensão de aproximadamente 0,1, 0,2 volts. Se eu usasse o diodo comum, daria 0,7 mais ou menos em cada um. Eu ia perder 1,4 volt nesses dois diodos aqui por uma tensão de 5. Então, muita coisa. Então, por isso que eu usei esse diodinho aqui. Eu usei esse cara aqui, que é o que eu tenho por aqui, mas vocês podem usar qualquer outro diodinho de sinal. Aqui não tem corrente, nada. Como é que eu puxei? Como é que eu gerei o clock? Gerei do próprio processador. Vocês vão ver lá como que eu fiz. Peguei esse pininho lá, ó, e pela interrupção eu fiquei balançando ele. A frequência que é baixa, é 100 Hz, mas funcionou direitinho. Normalmente o pessoal põe mais, mas 100 Hz aqui funcionou joinha. Então eu não precisei usar um segundo timer aqui para poder fazer isso. Bom, como esse cara aqui, o que ele faz? Ele vai pegar a tensão entre esses dois pinos aqui do LM35. Então é o seguinte, por exemplo, se eu tiver uma temperatura de 20 graus, aqui no LM35 eu vou ter uma temperatura de 200 milivolts, tá ok? Porque é 10 volts por grau, então 20 graus vai dar 200 milivolts. Como aqui está ligado, vamos dizer assim, certo? O positivo no mais, o negativo no menos. Esse cara aqui ele vai amplificar a minha tensão para cima, tá ok? Para cima. Então, belezinha. Quando a minha tensão aqui for então mais e menos, o pino 2 for maior que o pino 3, esse cara amplifica para cima, mas esse cara amplifica para baixo, ó. Por quê? Porque eu tenho ligado, ele está ligado invertido, ó. Eu estou pondo o positivo no menos e o negativo no mais, tá ok? Aí o que acontece? Quando essa tensão aqui é negativa, ou aqui, eu preciso proteger a minha entrada do meu processador, do meu ATmega, porque lá no datasheet diz o seguinte, ó, eu tolero tensão negativa de até menos meio volt. Como aqui pode chegar até menos 1 volt, menos 2, eu consigo chegar até 1,5 mais ou menos. Então eu ia queimar esse cara. Então eu tive que colocar um diodo aqui para ele climpar essa tensão negativa. Só cai uma tensãozinha nele. Tá bom? Bom, como é que eu faço então? Se eu colocar um diodo comum, o diodo comum é 0,7. Como ele é meio, o que eu tive que fazer? Eu tive que lançar a mão do
diodo e o choque de novo. Então ele é 0,2, beleza. Então quando vocês se vocês montarem isso aqui tiver uma tensão negativa, quando aqui tiver uma tensão negativa, vocês vão ver que aqui vai ter mais ou menos um 0,2 volt ou um pouco menos. Então eu atendo a especificação do LM328, que diz que pode ter até no máximo menos meio. Então tendo menos 0,2 aqui, tá beleza, tanto aqui quanto aqui, tá bom? Esse resistorzinho aqui é para limitar essa corrente aqui, ó. Não cresçam muito esse resistor aqui, porque dá problema, tá bom? Não cresçam muito. Talvez, se tiver que diminuir, coloque um K, um K5, alguma coisa assim, tá bom? E aqui também pode usar qualquer valor de resistor. Também não aconselho usar acima de 100K, desde que você mantenha a proporção aqui de 10, tá ok? Feito isso, funciona belezinha. Eu tentei vários circuitos aqui antes desse. Eu tentei colocar aqui um resistorzinho, dois resistores em série pro terra, tá ok? Mas o que aconteceu? Aí eu tirava a tensão daqui. Como aqui varia, a tensão nessa série aqui no meio dela variaria também. Eu conhecendo a regra aqui, eu consigo achar a tensão que está gerando ela. O problema é que eu tenho que fazer muito. Aqui ficou muito apertada a minha escala. Então eu resolvi desistir. Tá ok? Aqui o meu esquema está errado. Já estou vendo aqui. Porque aqui eu liguei no 12 volts. Por que eu liguei no 12 volts? Para que eu possa obter 5 volts aqui. Então quando eu disponibilizar isso para vocês, eu já vou colocar aqui com 12 volts. Tá ok? Aqui não tem importância 12 aqui menos 5 aqui. Não tem problema. Tá ok? Então quando eu deixar isso aqui lá para vocês baixarem, aqui já vai estar com 12 volts e não com 5. Então por favor, olhem aqui como sendo 12 volts agora. Tá ok? Bom, colocando isso, posto isso, o circuito meu é o mesmo, é um Arduino Pro Mini, tá aqui. Que eu, na verdade, isso aqui para mim é um ATmega, né? Eu só uso o ATmega que está dentro dele, não uso como Arduino. Aqui é onde eu ligo o display e o resto é igualzinho, né? Não muda nada. Bom, o que acontece? Quando no meu firmware lá, o que eu faço? Quando essa tensão aqui ela é negativa, tá bom? Quando ela é negativa, o zero ou negativo. A minha entrada do AD aqui enxerga como 0. Então quando eu olho aqui e vejo que é 0, eu vou lá e vejo essa. Se essa aqui for 0 é porque a temperatura é 0 grau. Mas se aqui é 0, com certeza essa aqui é maior do que 0. Aí quando eu leio aqui, eu mostro no display uma temperatura, coloco um sinalzinho de menos lá. Por quê? Porque esse cara aqui, ele ficou com uma temperatura, vamos supor, de menos 10 mV, tá bom? Ou vamos lá, menos 100 mV. O que é menos 100 mV? Significa que o pino 2 está 100 mV menor do que o pino 3. Então a temperatura aqui é menos 10 graus. Se esse cara está menor do que o pino 3, significa então que esse cara está maior que esse. Então aqui ele vai amplificar para cima. Então na verdade eu inverti a tensão negativa aqui. Foi vamos dizer assim, uma jogada que eu vi para poder medir a minha tensão negativa. O jeito é inverter ela. Se você inverte ela, aí você consegue medir. Você consegue ela medir positivo, sabendo onde que ela é a tensão negativa, você controla pelo software. Então aqui ele está ligado certo. Na verdade o menos 100 mV meu, aqui ele vai aparecer como menos 1 volt. Mas o menos 100 mV meu, aqui ele vai aparecer como mais 1 volt. Então para essa entrada aqui ele vai ser 0 e para essa entrada aqui ele vai ser 1. Eu lendo 1 aqui, eu sei que aqui tem então 10 graus negativo, tá bom? 10 graus negativo. Bom, vamos lá no meu firmware para ver como é que tá. Daí eu vou mostrar para vocês como que isso aqui está funcionando. O firmwarezinho eu não vou entrar muito no detalhe dele, pelo seguinte, isso aqui eu vou deixar para vocês darem uma olhada em casa com mais calma. Ele não tem segredo nenhum, tá ok?
Aqui é o de sempre, né? O que eu fiz aqui? Eu só fiz o seguinte, a gente compara aqui, inicializa a turma aqui, etc e tal, escreve aqui o termômetro na linha 1, tá bom? Isso aqui eu não escrevi. Aí o que acontece? Já coloco o grau Celsius aqui no display, lá na posição 22, vocês vão ver onde ele aparece. E aqui é o seguinte, o ADC0 meu aqui, ele é esse cara aqui, ó. Onde que é? Ele é aqui, ó. É o PC0. Então eu leio o ADC0. Aí o que acontece? Aqui que é a minha conversão, ó, que eu estava esquecendo. Como é que eu faço para converter a minha tensão em temperatura? É o seguinte, esse 1 volt, quando eu tenho aqui, por exemplo, 100 mV, eu vou ter aqui 1 volt. Aí eu sei que é 10 graus. Só que 1 volt ele vai aparecer no filme para mim como um número do AD. Como é que ele converte o AD? Tem uma aula só de AD aqui no canal. Ele faz o seguinte, ele vai pegar 1 volt, vamos supor que fosse 25 graus para ficar mais fácil a conta. 25 graus, aqui estaria então com 2 volts e meio, tá bom? E o AD meu, eu uso 5 volts para comparar ele. Então, 2 volts e meio é 50% de 5. Tá ok? Então o que o AD faz? Ele vai pegar 50% de 5, ele vai também pegar, é porque é proporcional, ele vai pegar 50% de 1024, que é a resolução de bits do meu AD. Esse AD do ATmega é 10 bits, ele conta até 1023, mas ele tem 1024 possibilidades. Então, o número que ele vai mostrar é 50% de 1024 dá 512. Tá ok? Então, quando que tiver 25 graus, ele vai mostrar 512. Como que eu faço agora para chegar no 25 graus? Eu tenho que fazer a conta inversa. Então, como é que eu fiz a conta? Peguei o 2 volts e meio, multipliquei por 10, tá certo? Aí ele fez o que? Ele pega 2 volts e meio, divide por 5 e multiplica por 1024, tá ok? Então ele pega, ó, 2 volts e meio, divide por 5 e multiplica por 1024, dá 512. De novo, 2 volts e meio dividido por 5 vezes 1024, olha lá, dá 1512. Como que eu volto o 1512? Aí ele tem ele aplica a fórmula inversa, que é aqui, ó. Então, o valor da tensão, a tensão de saída minha do op-amp, o que ele é? Ele é o valor AD, olha lá, o valor AD ele é a tensão de saída dividido por 5 vezes 1024. Como é que eu acho? Eu quero achar a tensão de saída do op-amp, que eu faço? O 5 está dividindo, passo multiplicando, o 1024 ele está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então eu vou pegar o que? Eu vou pegar a minha tensão de saída do meu amp-op, que é o que eu estou interessado. Ele é o meu valor AD vezes 5 dividido por 1024. Então se eu fizer isso aqui, olha, meu valor AD vezes 5 dividido por 1024, olha quanto que dá, ó, dá 2,5. Daí eu chego lá. Só que tem um pequeno probleminha. Se eu pegar e fizer isso aqui no meu software, ó, 512 dividido vezes 5, dá quanto? 2.000 dá 2.560. Assim, e divido por 1024 vai dar 2,5. Só que em C, quando a conta dá assim, 512, 2.560 dividido por 1024, para o meu C é 2. Então eu vou perder tudo. Tá bom? E os números não dão bonitinhos também, né? Vamos supor que seja 32 graus, por exemplo. Como é que vai fazer? Ele vai pegar 32 graus, vai me dar uma tensão de 3,2 volts. Então ele vai pegar 3,2 dividido por 5 vezes 1024. Tá certo? Para ele vai ser 655. Para eu voltar, olha, para eu voltar, o que eu tenho que fazer aqui?
eu vou ter que pegar onde está aqui. Para eu votar, eu vou ter que pegar o meu valor AD vezes 5 dividido por 1024, vezes 5, ó, que está 500. Eu vou pegar vezes 5 dividido por 1024. Então, o meu valor AD que vai ser 655 vezes 5. E vou dividir por 1024. Ó, vai dar 3 só. Então, uma temperatura de 32 graus, se eu fizer assim no meu software, ele vai me dar 3 graus. Então tá errado. Então, note que deu 3.19. Então, se eu conseguir chegar até aqui, ó, no 319, no software eu separo o 31 do 9. Então, o que que a gente faz? A gente faz assim, ó, em vez de fazer vezes 5, a gente pega 655 vezes 500 e depois você divide por 1024. Aí vai dar 319. No software eu pego 319 e divido por 10. Então 319 divido por 10. Dá quanto? Dá 31. Porque dá 31,9, mas dá 31. Depois eu vou pegar, eu uso o operador lá do resto. Eu vou pegar 31 e vou pegar o resto da divisão de 31 dividido por 10. 31 dividido por 10, desculpa, 319 dividido por 10. 319 dividido por 10 dá 31 e sobra 9. Então eu vou ter o 31 e o 9, eu faço o que eu quiser com eles, tá bom? Aí eu coloco lá no display do jeito que eu quiser. E isto foi feito, por isso que aqui é vezes 500, ó. Tá ok? Por isso que aqui é vezes 500. Então se vocês olharem aqui, é isso que está sendo feito aqui, olha. Na verdade, aonde que ele está aqui fazendo isso? Ele está fazendo aqui, ó. Ele multiplica por 500, divide por 1024. Esse cara aqui esse auxiliar 32, ele está declarado lá como um int 32, ó. Por quê? Tem que ter porque vai dar mais de um int. Tá ok? Quando você faz essas contas, pode dar mais 65.536. Então, desculpa, 65.535. Então 16 bits é pouco. Então eu preciso de um registro de 32 bits. Tá ok? Então em C você pode declarar dessa forma aqui, ó. Ou você declara um sign long int e põe o nome que você quer. É a mesma coisa, tá bom? Isso aqui é o mesmo que um sign long int. Ele vai ser um registro de 32 bits sem sinal. Aí dá, aí eu não me lembro até o valor que dá, mas é coisa de milhões, então atende perfeitamente. E depois que a gente faz isso, olha, eu só olho o seguinte: se esse cara aqui for maior que 0, ele lê primeiro o ADC, ele lê o canal 0 aqui, ó, e converte. Caso esse número aqui seja maior que 0, é porque a temperatura está positiva. Daí ele vai, move o cursor posição 17 e coloca um espacinho na posição, na primeira posição da segunda linha. Por quê? Porque se ele veio de uma temperatura negativa, que vai estar um menos, vocês vão ver lá. Se ele não for maior que 0, ele vem aqui, ó. Aí ele lê o canal 1. Tá bom? O canal 1 com certeza vai ter um valor. Aí ele vai fazer a mesma conversão, vai colocar na posição 17, que na verdade é a primeira posição da segunda linha do display, vai colocar um sinalzinho de menos. Aí ele vai fazer o que? E cai fora. Se for uma temperatura, se não for maior que 0, vai ser 0, porque ele não passou lá no primeiro. Aí ele coloca, ele tira esse menuzinho aqui, ó. Ele não escreve o menuzinho e coloca um espaço, daí não põe nada, porque daí é 0, não tem sentido por menos 0. Aí ele vai vir aqui, ó, se o valor do auxiliar for menor que 100, por que menor que 100? Pelo seguinte, o número que vai vir para mim, se for 1 volt, o número que vai chegar para mim lá no AD vai ser, na hora da conversão, vai dar 100, tá bom? Desculpa, vai dar, se for 10 graus, para mim vai chegar como 100, porque eu multipliquei por 500 e não por 5, ó. Se vocês fizerem as continhas lá, vocês vão ver que para 10 graus ele vai dar um número 100. Então se for menor que 100, é porque é menor que 10 graus, então ele não tem a dezena. Aí ele pega e não escreve a dezena aqui, ó. Vocês vão ver como é que vai funcionar lá.
tá ok? Se não, ele toca a vida dele e escreve normal. Aqui é onde eu separo a vírgula, né, o ponto decimal do número inteiro. Então, se deu, por exemplo, 30 graus, aí vai vir 13, vamos supor que venha 150, 15 graus. Ele vai fazer o que? Ele vai multiplicar por 150 dividido por 10 é 15. Depois ele vai pegar o resto de 150 dividido por 10. Então 150 dividido por 10 é 15. Desculpa, 150 não, tem que ser 154, por exemplo. 154 dividido por 10 é 15. E o resto da divisão de 154 por 10 é 4. Aí vai mostrar 15,4 graus. Tá ok? Como é que ficou o meu circuitinho? Ele ficou assim, ó. Deixa eu, aqui está ele, ó. Tá ok? Aqui está ele, ó. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo melhorar o foco dele, que está meio esquisito. Acho que ficou melhor. Então ele está aqui, ó. Então, deixa eu ver se onde eu não atrapalho muito. Então tá aqui, ó. Isso aqui é a minha montagem, ó. Tá bom? O Luiz disse que isso aqui é a eletrônica na raiz, né? E é mesmo, né? Isso aqui é eletrônica na raiz. Então já está funcionando, ó. Aonde está ligado o meu multímetro? Meu multímetro ele está ligado aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês. O meu multímetro ele está ligado aqui, ó. Ele está ligado aqui, ó, do pino 2 até o pino 3. Então, ele está medindo exatamente a tensão que meu LM35 está entregando. Tá ok? E aqui já é funcionando. Pode ver que a precisão, pode ver que a precisão é muito boa. Então o meu multímetro está medindo 0,246 volt ou 246 milivolt. Então a temperatura do meu LM35 é 24,6 graus. Eu estou lendo 24,8,9 graus. Tá bom demais, gente. Tá bom? Tá bom demais. Isso aqui para mim tá excelente. Agora, se estivesse medindo aqui 24 graus e meio, que tivesse, por exemplo, 26, 25, qualquer coisa, eu diria que estaria mais ou menos, né? Aceitável, mas eu acho que para esse componente aqui, isso aqui tá perfeito, não tá ruim não. Apenas de 0,2, 0,3 graus tá chique mesmo. Até porque nas conversões AD existe um errinho. Quem que é o camarada meu? Esse aqui, ó. Tá bom? Esse aqui. Bom, o que é a vedete do vídeo? A vedete do vídeo é você fazer e medir temperatura negativa. Que na verdade foi isso que foi a proposta do vídeo, né? Era a dificuldade encontrada nesse circuito foi justamente medir temperatura negativa. Como é que a gente faz isso? A gente usa um negócio chamado aqui, ó, congelante, ó. Onde que tá ele aqui, ó? Não tô fazendo propaganda de ninguém não, ó, mas eu comprei esse cara aqui, ó. É um líquido congelante. Muita gente deve conhecer que usa em manutenção, ó. Tem de vários tipos, várias marcas, vários modelos e vários preços. Vocês escolhem o que vocês quiserem. Onde que está o meu LM35? É esse cara aqui, ó. Esse sujeito aqui, que é a vedete do nosso vídeo, ó. E esse cara aqui. Então eu vou fazer o que? Eu vou espirrar aqui o meu líquido congelante. Vocês vão ver que a temperatura aqui vai ficar negativa. E aqui também vai medir temperatura negativa. Vamos lá ver então. Se eu não derrubar tudo aqui, que eu sou meio desastrado, vocês vão ver que vai formar até gelo aqui no LM35, tá ok? Então vamos lá. Eu tenho que usar muito pouco disto. Vamos lá ver se eu consigo. Eu fiz isso aqui hoje uma centena de vezes, né? Mas agora, como eu estou mostrando o vídeo, pode ser que... Opa! Olha lá. Já começou a cair lá, né? Ó. Menos 180, ó. Olha lá. Tô com menos, na verdade, menos 17 graus quase, ó. Olha lá. Ele está medindo menos 17 graus, ó. Estabilizou. Olha lá. Tá, ele está medindo menos 18, menos 19.
Tá ok? Agora, obviamente, que ele não vai acompanhar na mesma sequência, porque os dois não estão no mesmo ritmo. Olha lá. Tá indo, ó. Olha lá, funcionou o joinha. Então, isso aqui prova que o meu circuitinho tá funcionando, né? Tá lendo direito o LM35. Ele tá medindo certo? Com certeza tá. Tá ok? Com certeza tá. Eu andei comparando esse cara aqui com o NTC. E os dois mediram a mesma coisa. Então, acho muito difícil eles os dois medirem errado, como eu disse lá no começo do vídeo. Então é isso aí, gente. Eu vou deixar disponível para vocês o projeto. Gostaria muito que alguém montasse e fizesse as experiências, tá ok? Vamos lá, as minhas considerações finais para a gente poder encerrar o vídeo, tá ok? Bom, pessoal, então acabou, né? Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer muito ao Luiz pela dica que ele deu. Comenta aí. Se vocês tiverem alguma coisa também que vocês queiram que eu faça, por favor, pode colocar aí nos comentários. O Max pediu alguma coisa de pique, né? Prometi para ele que eu vou pensar. E vamos lá, né? Eu demorei para pôr esse vídeo aí. Quem viu o último vídeo meu deve estar fazendo 2 meses já que eu não coloco o vídeo no canal, mas eu andei um pouco ocupado, né? E a ideia aqui não é ganhar dinheiro mesmo, então à medida que for dando eu vou pôr no vídeo aqui, né? Fazer igual os caras do Pink Floyd faziam, né? Quando dava na louca eles iam lá, faziam um álbum e colocava para vender e assim, não é mesmo? E mais uma vez obrigado aí. Fique com Deus. Qualquer coisa aí vocês colocam comentário e vamos em frente, vamos seguindo aí, tá ok? Obrigado aí, gente. Fique com Deus aí, ó. Até o próximo vídeo.